carbono 14, que é um isótopo radioativo com meia-vida de 5.700 anos, é gerado de forma constante na atmosfera a partir da interação de nêutrons com o nitrogênio atmosférico. Esse carbono 14 reage com O2 e produz CO2 14, que é o CO2 com o carbono 14. Em função do seu decaimento e de suas taxas de decomposição e formação, a proporção de CO2 14 e de CO2 12 na atmosfera é razoavelmente constante ao longo da história geológica da Terra. Claro, porque se eu vou perdendo, esse decaimento tem uma taxa constante, durante a história isso vai se mantendo constante também. Esses gases são absorvidos por produtores primários pela fotossíntese e os isótopos de carbono são transferidos aos organismos heterotróficos pela teia alimentar. Então, você se alimenta de árvores, você pega esse carbono que veio da árvore. Você come um animal que comeu um pasto, por exemplo, você come também esse carbono 14 e ele faz parte da sua constituição agora, da sua matéria. Beleza. Com a queima de combustíveis fósseis produzidos há milhões de anos, quantidades significativas de CO2 têm sido lançadas à atmosfera, aumentando a concentração desse gás. Beleza. Então é o lance do combustível que está fora do sistema digamos, do ambiente aberto, né? Que está ciclizando, que é o não renovável. Com base no exposto, o CO2 emitido a partir da queima de combustíveis fósseis, então olha o detalhe, ele está falando do CO2 emitido a partir da queima do combustível fóssil, que não é renovável. Mantém constante a proporção carbono 12 e carbono 14 na atmosfera em relação encontrada no período pré-industrial. Cara, é meio difícil afirmar isso aqui, porque se você coloca agora mais carbono lá, ele está decaindo na mesma época, tá? Na mesma quantidade. Mas não dá para se afirmar isso, porque você aumenta a quantidade de CO2 emitido, né? Então, essa aqui eu fiquei em dúvida, não acho legal não. B. Apresenta maior concentração de CO2, 14, em relação à concentração de CO2 atmosférico encontrado no período pré-industrial. Mais ou menos. É interessante, porque no período pré-industrial eu tinha menos emissão de CO2. Tá? Então, aqui tem uma parte que ele fala aqui, deixa eu ver se te ajuda aqui a lembrar. Esse carbono 14 reage com O2 produz 14 CO2. Tá. Então aqui ele já afirmou que a taxa de carbono 14 e 12 é mais ou menos constante. Tá? Então essa questão aqui de maior concentração de carbono 14 não faz sentido, porque o carbono 14 que está dentro da reserva fóssil, ele está decaindo também. Tá? Só para você poder constar. Então, essa aqui da letra A não está tão estranha mais não, acho que faz sentido também. Contém quantidades iguais de carbono 14 e carbono 12, tal que a taxa de formação, não, quantidade igual não pode ter, porque o decaimento do carbono 14 e carbono 12, que tem meia-vida de 5.700 anos, ele depende de onde está. Se o carbono está enfurnado como petróleo lá há milhões de anos, ele está decaindo. Então lá tem, digamos, uma quantidade maior de carbono 12, porque esse carbono lá já todo virou carbono 12. Então, por isso que A não pode ser verdade, possivelmente. A D. Aumenta a proporção de carbono 12 em relação ao carbono 14 na atmosfera em relação ao encontrado no período pré-industrial. Sim, você sabe por quê? É a D. O carbono que está no combustível fóssil, chamado de carbono fóssil, ele está lá há milhões de anos. Então, o que acontece? Nesse carbono fóssil, eu posso afirmar, quase que com toda certeza, que 100% desse carbono, aproximadamente, é carbono 12. Por quê? Já passou meia vida de meia vida. Então, a quantidade de carbono 14 que tinha já caiu a metade, a metade, a metade, a metade, a metade, a metade. Se tivesse 1 grama dele inicialmente, por exemplo, teria quase zero agora, teria quantidade ínfima. Então, quase todo esse carbono que está lá reservado, sem ser ciclizado, ele é carbono 12 já. O carbono fóssil é carbono 12. Então, se eu pego esse combustível e introduzo na atmosfera, por meio da queima, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a quantidade de carbono 12, formando CO2,
em relação à quantidade de carbono 14 formando CO2. Por esse motivo, a letra D para mim está coerentíssima, tá? Coerentíssima. Vamos ver aí, só para poder fechar. Contém apenas CO2 14, que é o real... Não, o combustível fóssil não tem CO2 14, né? Ou CO2 emitido a partir da queima do combustível fóssil, não, né? Não pode ter. Pelo que eu falei, se o combustível tem que estar tanto tempo isolado, ele já virou quase totalmente carbono 12. Então o CO2 emitido por ali é CO2 de carbono 12, não de carbono 14. Então está fora. E tanto o carbono 14 quanto o carbono 12 geram efeito estufa, não importa na formação do CO2, o que importa é ser o CO2. A propriedade de ter o efeito estufa é da molécula e não da massa da molécula, tá bom? Então, letra D, resposta correta. Uma questão muito legal, tá? Que envolvia interpretação e era mais complicada que a outra questão de relatividade que a FUVEST cobrou no mesmo ano.